Então vamos lá. A gente precisa sempre falar, e isso não só referente ao nosso assunto de hoje, né? Mas a gente fala aqui de saúde. Nós trabalhamos com saúde, nós trabalhamos com superalimentos, com alimentos funcionais. Só que nós precisamos ter consciência de que a nossa saúde é consequência de um todo. Claro que eu usar os produtos Marita já vão fazer uma grande diferença na minha saúde, na minha vida. Mas eu preciso ter consciência de que eu sou o que eu absorvo. As pessoas costumam falar que a gente é o que a gente come. Na verdade, a gente é o que a gente absorve. Então, se a gente come falsos alimentos ou alimentos com baixa densidade nutricional e extremamente carregados de xenobióticos, que são o quê? Aditivos químicos que são colocados nos ultraprocessados, nós estamos nutrindo o nosso organismo? Então nós precisamos fazer a nossa parte. É muito bom a gente trabalhar com saúde, mas a saúde é um todo, né? E hoje a gente vai falar de imunidade, e como a gente vai falar mais uma vez de imunidade, eu ainda vou falar da questão emocional. Então a gente precisa, né, primeiro chegar no ponto emocional. Esse ano, em especial, a questão emocional, ela está inserida no nosso dia a dia e não tem como a gente escapar dela. Mas realmente esse ano, né, para todos nós, sem exceção, até para os profissionais de saúde que estão acostumados a lidar com situações assim de alto risco, esse ano está sendo um ano de um estresse muito grande, de uma ansiedade muito grande, de um medo muito grande, né? Quem falar que não sentiu medo, quem falar que não ficou ansioso, está mentindo, porque todos nós sentimos. Claro que o primeiro impacto realmente foi esse, de falar, meu Deus, que monstro é esse? Né? E aí a gente vai estudando, a gente vai engrenhando, né, nesse universo, vai ali mergulhando nesse universo, em todos os estudos que vão saindo. E principalmente a gente que trabalha com alimentação funcional, a gente tem uma visão ampla. E talvez nós que estamos de fora da linha de frente, nós tenhamos uma visão muito mais ampla da situação do que aqueles profissionais que estão inseridos na linha de frente. Porque aquelas pessoas que estão ali naquele meio, elas não têm tempo nenhum para pensar. Elas precisam agir, e elas precisam agir para salvar vidas dentro das possibilidades que são existentes para elas naquele momento. É uma situação de estresse realmente assim, fora do normal. Porque a gente chegou numa situação que é mundial, né? Não é localizado em um só lugar. Então, faltou insumos para testes, faltou insumos para o hospital, faltou os EPs, né? Os equipamentos de segurança para os profissionais. Então, acaba que nós, que somos profissionais que trabalham na parte da alimentação funcional, da suplementação, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Infelizmente, essas pessoas que estão na linha de frente, elas realmente não têm tempo e elas nem têm mais psicológico para ficar pensando nisso, porque o que elas precisam fazer agora é tentar se manter em pé, que para elas não está sendo fácil, e também tentar salvar essas vidas que chegam até elas, né? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente fala de um todo. É um todo. Não adianta você comprar a vitamina C e tomar a vitamina C. Não adianta. Não é só a vitamina C. É um todo. A gente tem falado disso há pelo menos 3 meses aí. A gente vem mergulhando mais nesse universo de metabolização, de absorção de nutrientes, né? Então a gente precisa sempre pensar no todo. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, é maravilhoso usar, e eu sempre falo aqui, eu e o Antenor, a gente já teve uma conversa há muito tempo atrás, né, Antenor? Em que eu falei para ele, eu sempre falo para as pessoas que começam a utilizar Marita, que se elas tiverem dificuldade de mudar os hábitos alimentares nos primeiros dias, que é só para elas criarem o hábito de usar os produtos no horário certo,
de tomar a água da maneira certa, se não consegue tomar a quantidade certa, de ir aumentando dia após dia essa quantidade até chegar na quantidade ideal, porque isso é criar hábitos. E quando ela notar, ela vai ver que ela já não consegue mais fazer o que ela fazia antes dos produtos Marita, que muita coisa vai mudando. E a partir daí, realmente a saúde dela vai ser outra, porque ela vai, de forma inconsciente, né? Com o uso dos produtos, detoxificando o organismo, desinflamando o organismo, controlando a glicemia, reduzindo a compulsão alimentar, controlando essas oscilações de humor, essa ansiedade, essa insônia que atrapalha a nossa vida. Então, isso faz com que a pessoa tenha disposição e sinta necessidade de fazer alterações nos seus hábitos diários. E isso é muito importante a gente falar. Então, eu sempre falo para a pessoa, no primeiro momento, eu só quero que você se preocupe em criar o hábito de tomar o produto nos horários corretos e de tomar água corretamente. O resto vai vindo porque o seu organismo vai te pedir, tá? Então vamos só para a gente relembrar aqui o que é alimento funcional de uma forma fácil para que todos entendam, né? A gente sabe que tem clientes que assistem as lives com a gente aqui, então o que é alimento funcional? São aqueles alimentos que, além de nutrir o nosso organismo, como nós já sabemos que o alimento ele tem a função de nutrir o nosso organismo, ainda contém substâncias ou nutrientes que fornecem benefícios extras à saúde, seja como prevenção ou até tratamento de doenças, tá? Então, os alimentos funcionais, eles são considerados promotores de saúde e estão associados à diminuição dos riscos de muitas doenças crônicas, tá? Então, a gente tem que pensar que os alimentos funcionais, eles são repletos de compostos bioativos, que são capazes de atuar como moduladores dos nossos processos metabólicos, prevenindo o surgimento precoce de doenças degenerativas, tá? Então, são alimentos que agregam muito valor à nossa alimentação, ao nosso dia a dia e à nossa saúde. A maioria desses compostos, eles são vegetais. E aí é por isso que a Alessandra tá aqui sempre brigando e fala, bebe água, aumenta a ingestão de vegetais no seu dia a dia. Porque os vegetais, eles nos inundam de micronutrientes, que são vitaminas e minerais essenciais, são ricos em fitoquímicos, antioxidantes, que são anti-inflamatórios naturais, são ricos em fibras, que vão ter várias funções ali no nosso organismo, e ainda são repletos de compostos bioativos, que a gente já sabe que vem aí a gama dos alimentos funcionais. Então, a gente precisa pensar sempre no todo. E pensando nesse todo, eu trouxe para vocês uma listinha aí de como é que a gente pode melhorar a nossa imunidade através da alimentação funcional. Lembrando que 80% do nosso sistema imune está localizado no nosso intestino. Portanto, se eu não tenho uma microbiota intestinal saudável, dificilmente eu vou estar com a imunidade boa. 80% do nosso sistema imune está localizado no nosso intestino. Se eu não estou com a minha microbiota intestinal saudável, eu não estou com a minha imunidade apta, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora e como os produtos Marita vão nos auxiliar aí. Então, para nós conseguirmos modular a nossa imunidade, ficar bem, ter saúde, não dá para ficar comendo industrializado o tempo todo e se entupindo de calorias vazias, gente. Imunidade não combina, imunidade e saúde não combina com industrializado. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, tá? Que eles são extremamente ricos em açúcar,
em gorduras trans, que fazem muito mal para nós, e em xenobióticos, que são aditivos químicos que são contra a vida, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, porque a nossa alimentação está diretamente ligada à qualidade, a nossa emoção está diretamente ligada à qualidade da nossa emoção, da nossa alimentação. Então, por exemplo, a gente já tem, né, é muito cultural a gente comemorar. Desde crianças, desde bebês, a gente é acostumado que todas as comemorações são regadas a comidas, e a comidas extremamente calóricas, gordurosas, açucaradas e deliciosas. A gente não vai falar que é ruim. Eu não vou falar que é ruim, porque não é ruim. Ao paladar não é ruim, mas para o nosso organismo não é legal. Então a gente precisa pensar que o nosso dia a dia, ele precisa ser um dia a dia limpo. Isso não quer dizer que a gente não vá usufruir desses sabores que existem, para que a gente possa, né, experimentar. Mas o que a gente precisa pensar? Lembra lá da live da inflamação crônica? O nosso fígado metaboliza tudo. E tudo que é bom e tudo que é ruim volta para o sangue para ser absorvido. O que é ruim precisa ser excretado. Só que se a gente faz isso a toda refeição que a gente faz, e dia após dia, o que é ruim não é excretado, porque o excesso é tanto que o nosso corpo não consegue excretar. E essas toxinas ficam circulantes no nosso organismo e vão causar vários problemas no nosso organismo, inclusive a inflamação crônica, que pode não te causar nenhum sintoma, até te causar vários sintomas que você nunca desconfia que é uma inflamação crônica. Então a gente precisa pensar que esses prazeres gastronômicos que a gente gosta tanto, eles precisam ser exceção e não podem ser o hábito ou a rotina. Porque quando eles são a exceção, o nosso organismo consegue eliminar esse excesso. Só que se esse excesso ele é diário, o nosso organismo vai perdendo a capacidade de trabalhar e vai ficar sobrecarregado. E aí as doenças virão, tá? Então a gente precisa pensar realmente que a gente precisa comer limpo, comer comida de verdade, aumentar muito a ingestão de vegetais, de proteína de alto valor biológico e administrar as nossas emoções, seja medo, seja ansiedade, seja estresse, porque isso tudo nos faz ficar compulsivos. E geralmente nesses momentos nós queremos os alimentos mais calóricos, que são mais gordurosos, tem uma palatabilidade muito boa, ou os açucarados, porque libera dopamina e a gente gosta muito dessa sensação de prazer que a dopamina libera ali naquele momento, né? Mas aí o exercício físico também libera e o café vermelho também, tá, gente? Então a gente pode muito bem administrar isso aí. E claro que a gente pode também ter o auxílio, né, de um profissional aí, se for necessário para administrar, para entender a raiz do seu medo, a raiz do seu estresse. E por isso existem os psicólogos, né? E a gente precisa sempre tocar nesse assunto. E nós temos na alimentação também como auxiliar. Por exemplo, aqui com vocês nós temos o nosso Café Memory. Então o Memory, ele vai sim ajudar a administrar a ansiedade, o pânico, o estresse, né? E melhorar a qualidade do seu sono. E nós já sabemos que é importante dormir de 7 a 8 horas por dia para que o nosso corpo cumpra com as suas funções de reparação durante o sono, que é primordial para manter a nossa imunidade alta também, tá? Entre outras coisas. Então o Memory já vem aí entrando, ajudando a administrar as nossas emoções.
Bastam 2 doses diárias em qualquer horário que você desejar, porque ele não tem um protocolo específico. Então você pode misturar ele com burn, você pode misturar ele com vermelho, você pode misturar ele com cappuccino, você pode tomar ele gelado com limão, é muito gostoso para vocês agora aí, tá calor, né? Então fica gostoso gelado com limão, fica gostoso demais gelado com laranja, experimentem depois me contem, tá? Então, administrando as emoções com memory. E aí, seguindo, a gente precisa falar que nós precisamos manter a quantidade das proteínas. Porque a proteína estar na quantidade ideal é fundamental. Por quê? Porque a proteína ela é construtora. Então, ela também é construtora do nosso sistema imune. Sem a quantidade de proteína adequada, nós não temos sistema imune apto também. Então, nós precisamos da quantidade de proteína. Alessandra, qual é a quantidade de proteína? Nós precisamos de 1 a 2 gramas de proteína por quilo diariamente. Então, por exemplo, uma pessoa com 50 quilos, ela precisa no mínimo de 50 gramas de proteína por dia até 100 gramas. Quando é que eu vou chegar nas 2 gramas por quilo? Se eu estiver malhando para hipertrofiar, para crescer, tá? Nós que não estamos malhando para hipertrofiar, nós podemos ficar entre 1 grama e 1,5 grama de proteína por quilo. Então, uma pessoa de 50 quilos, ela pode ficar entre 50 gramas e 75 gramas de proteína, tá? Por dia. Isso não é a quantidade de carne, por exemplo, que você vai comer. Cada alimento proteico existe uma quantidade de proteína. Por exemplo, um ovo médio, ele pode ir de 6 a 8 gramas de proteína. Um ovo. 100 gramas de carne bovina tem, em média, 25 gramas de proteína. 100 gramas de carne de frango, de ave, tem em média 27 gramas de proteína. A suína tem em média em 100 gramas 30 gramas de proteína. Ou seja, não é o volume que você come naquele momento que vai te dar a quantidade de proteína, que é o macronutriente daquele alimento, tá? Então, por exemplo, para a gente chegar para uma pessoa de 50 quilos chegar a 75 gramas de proteína, ela teria que comer num dia, se ela não comer ovos, por exemplo, 300 gramas de carne bovina, para ela chegar nas 75 gramas, tá? Existem as proteínas vegetais? Existem, porém elas não têm a mesma biodisponibilidade no nosso organismo. Então, a gente precisa pensar que a proteína animal, ela tem um aproveitamento muito maior, né? O nosso organismo sintetiza ela muito melhor do que a proteína vegetal. Então, a gente nem conta muito com ela, tá? Tanto que os vegetarianos e veganos, eles precisam suplementar, porque até mesmo para conseguir a quantidade exata de proteína que um adulto precisa por dia com vegetais, seria uma quantidade exorbitante e não é humanamente possível consumir. Aumentar sempre a ingestão de vegetais. Eu sempre falo para pensar no seu prato, do seu almoço, do seu jantar, 50% desse prato de verdura, legumes e o outro 50% de carboidrato e proteína, tá? Então, a metade do seu prato é de verduras. Você vai melhorar muito a qualidade da sua alimentação, vai aumentar também a saciedade, vai reduzir a compulsão e vai aumentar a sua saúde. Por quê? Porque legumes, frutas, verduras, tubérculos são ricos em micronutrientes, vitaminas e minerais, né? Antioxidantes, fibras e bioativos. Nos alimentos funcionais, nós temos bioativos, não temos? Hidratação, beber no mínimo 35 ml de água por quilo. O ideal é ficar o mais perto de 45 ml de água por quilo. Principalmente se você faz atividade física ou exerce alguma atividade no trabalho que
que faça você gastar muito líquido, tá? Ou transpirar bastante. Vocês estão no calor aí agora e precisam aumentar mais ainda essa hidratação. Dormir de 7 a 8 horas, né? Também é muito interessante aproveitar sementes, por exemplo, da abóbora, do melão, da melancia e abusar de temperos naturais que também têm compostos fitoquímicos, também são ricos em antioxidantes, por exemplo, a cúrcuma. E também aumentar a ingesta de gorduras boas, a gordura do óleo de coco extra virgem, do azeite extra virgem, do abacate, comer coco, utilizar linhaças, chia, que são ricas em ômega 3 também. Lembrando que o ômega 3 também vegetal não tem a mesma biodisponibilidade que nós temos do ômega 3 animal. E o ômega 3 animal é um alimento funcional, tá, gente? Aumentar a ingestão de castanhas, se for possível, atum, sardinha, salmão. Pelo menos aqui no Brasil nós não temos muita cultura de atum, sardinha, salmão. Sardinha a gente até come mais, apesar da nossa sardinha aqui não ter toda essa riqueza, né, que tem os peixes de águas geladas e profundas. E aí, nos produtos Marita, quais os alimentos além do Memory vai nos ajudar? Burn mais Control. É um alimento funcional, tá, gente? O psyllium é um alimento funcional. Ele tem propriedades, ele tem funções no nosso organismo que auxiliam no tratamento e na prevenção, principalmente de doenças cardiovasculares, porque ele vai ajudar a regular o perfil lipídico da pessoa, né? O colesterol bom, o colesterol ruim, triglicerídeos, vai ajudar a regular a glicemia, ou seja, vai ajudar pessoas a não se tornarem diabéticas ou aos diabéticos a controlarem a glicemia sem precisar ficar usando tantos medicamentos que têm efeitos colaterais no organismo. Também vai auxiliar e ajudar a prevenir câncer de cólon, que é lá no intestino, tá? Porque o psyllium, ele funciona como se fosse uma vassourinha, e então ele sai limpando todos os resíduos que ficam presos no nosso intestino, tirando todas essas toxinas que podem ficar circulantes lá. E ainda é alimento para a nossa microbiota intestinal, fortalecendo ela, que é extremamente importante para que o nosso sistema imune fique fortalecido, tá? Então, Burn mais Control. Para benefício, basta 2 vezes ao dia, pode ser no seu pequeno almoço e no seu café da tarde, por exemplo. Se você quer aproveitar e precisa emagrecer, você pode tomar no seu pequeno almoço, 30 minutos antes do seu almoço e às 18 horas, se você não tem costume de tomar café. Se você tem costume de tomar café no período noturno, você pode estar ingerindo a sua última dose 30 minutos antes do seu jantar. Aí, tem mais um. Café Marita vermelho. Aqui dentro nós temos os 2 alimentos funcionais mais poderosos que se conhecem na natureza, que é o extrato de cacau concentrado, o nosso Coco Active, que só existe aqui no nosso café vermelho, é exclusividade Marita, e o licopeno microencapsulado que nós temos aqui, que é utilizado para quê? Inclusive para tratamento de câncer de próstata, de mama, de fígado, de pâncreas, aonde eles já usam o licopeno na pós-cirurgia para que o paciente entre em remissão da doença mais rápido e não tenha metástase desse câncer. O licopeno é usado, tá, gente? Ele já é usado há pelo menos 2 anos com essa função de ajudar o paciente com câncer a entrar em remissão mais rápido pós-cirurgia e a não ter metástases. Então, é importantíssimo a gente saber que nós temos isso aqui em 3 doses, tá? Nós precisamos das 3 doses para que nós tenhamos essa quantidade aí indicada do licopeno diário, que é indicado de 11 a 35 miligramas por dia. E aqui, em 3 xícaras, nós temos 33 miligramas, ou seja, em 3 xícaras nós ficamos próximo do máximo. E isso é maravilhoso, gente, faz uma diferença muito grande na nossa saúde. Além do que, o licopeno, ele é convertido no nosso organismo em retinol, que é a vitamina A.
que é responsável por manter também a integridade das nossas mucosas, seja pulmonar, cardíaca, estomacal, intestinal. Então é muito importante essa integridade da mucosa e também na modulação do nosso sistema imune, tá, gente? Nós temos células do sistema imune também nas nossas mucosas. Então a vitamina A, ela tem ela exerce, né, um poder muito grande também sobre o nosso sistema imune na modulação dele, e é muito importante. Coco Active, ele é responsável por aumentar a velocidade da nossa renovação celular. E isso é extremamente importante, uma vez que o nosso sistema imune, ele passa com uma varredura no nosso organismo diariamente. Vou falar diariamente, ele passa o tempo inteiro, mas diariamente fazendo uma varredura, marcando as células que estão doentes, que estão de alguma forma diferentes das outras, para que elas morram, para nos proteger, tá? Então é muito importante essa renovação celular. Também ajuda na modulação do sistema imune, como, por exemplo, formação de trombos e coágulos no nosso organismo. Geralmente é sim reação do nosso sistema imune a algum problema. Essas formações acontecem para quê? Para que haja, né, uma inflamação ali naquele local e mate aquele agente patogênico. E o Coco Active ajuda a modular essas inflamações, ou seja, ajuda o nosso sistema imune a liberar a citocina inflamatória correta. Porque às vezes ele vai causar uma inflamação, mas o que precisa naquela hora não está certo. Então, o Coco Active, ele ajuda nessa modulação do nosso sistema imune, na modulação da inflamação, tá? E é extremamente importante, além dos bioativos que ele tem aqui dentro, dos antioxidantes, que são extremamente importantes para o nosso organismo, para a nossa saúde de uma forma geral, principalmente para o nosso sistema cardiovascular, todo ele, e ainda na prevenção de câncer, ajudando inclusive a não deixar tumores fixarem no nosso intestino. Então, olha a preciosidade que nós temos aqui. A gente não pode jogar fora. Se a gente for pensar bem, a gente pode falar isso de todos os nossos produtos. Todos os nossos produtos têm atividades, né, bioativas. Ah, tem um produto que eu vou falar para vocês agora. É um alimento funcional também, que é Marita Green, tá? Apesar da Marita Green ser um produto para emagrecimento, ele é um alimento funcional. O Isvetol, que é o extrato concentrado de ácido clorogênico, que é o ativo do café verde que nós temos aqui, ele é um alimento funcional, tá? Nós temos registro de alimento funcional na Marita Green. E principalmente por quê? Porque ele realmente age ajudando a regular a glicemia sanguínea, ajudando a reverter a resistência à insulina e ainda é hepatoprotetor, ou seja, ele estimula, né, as enzimas do nosso fígado a fazer o processo de detoxificação, que é tão importante para retirar as enzimas, as toxinas do nosso organismo. Então isso é muito importante e tudo isso nós temos aqui nos produtos Marita. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente vai usar os produtos e que dia após dia a gente vai mudando esses hábitos, isso tudo vai melhorar e a saúde realmente vem e vem com tudo. E quem usa os produtos sabe exatamente do que eu estou falando, porque nós sabemos, né, a qualidade de vida que nós temos. Eu sempre falo que nós temos muita qualidade de vida. Quem usa realmente tem muita qualidade de vida e não tem como escapar disso, né? Quem usa realmente sabe. Bom, vou ficando por aqui, já passei do horário demais hoje de novo, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? E a gente tem tanta coisa para passar e às vezes 20 minutos é realmente muito pouco. E eu estou aqui com vocês só uma vez por semana, então o nosso tempo realmente fica bem reduzido. Mas eu vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem muito mais. Fiquem com Deus e até lá.